Queridos amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto no lar aqui da CELSP. Como é maravilhoso ter essa oportunidade de, mesmo em casa, ouvirmos a palavra de Deus e podemos louvar ao nosso Senhor. Cantemos então o hino. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais sem me poder erguer jamais daquele estado. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus sorte. Diz ele, permanece em mim e não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, na mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto ao meu Pai querido. Iniciamos esse culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, todos nós sabemos que somos pecadores e sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas nós sabemos também que Deus nos dá um convite maravilhoso. Ele nos dá uma promessa maravilhosa. Uma promessa de que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele nos perdoa, pois Ele é fiel e justo. Nós faremos a nossa confissão de pecados em forma do próximo hino. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou,
a todos que confessam seus pecados diante de Deus. Eu, como pastor chamado e ordenado, tenho a alegria de anunciar a graça de Deus. E por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para o 5º domingo após a Epifania é o Salmo 147, versículos 1 ao versículo 11. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi Ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo seu nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Isaías, capítulo 40, versículos 21 ao versículo 31. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É Ele quem rebaixa reis poderosos. Ele tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Até aqui
a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Evangelho nós encontramos em Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao versículo 39. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós confessamos a nossa fé de acordo com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Teu Senhor, quão grato
Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar na palavra de Deus, palavra do Evangelho pouco lido, Marcos capítulo 1, versículo 38, quando Jesus disse aos seus discípulos: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Em nome de Jesus, amém. Adoecer é algo que ninguém deseja. A grande maioria das pessoas faz de tudo para evitar o adoecer. Porém, nem sempre é possível que a doença seja evitada. A doença revela a fragilidade humana. Muitos aqui sabem o que é adoecer ou ter alguém doente em casa, na família. Especialmente neste último ano, tem se convivido com essa realidade, especialmente por causa dessa doença misteriosa que ataca uns de um jeito e outros de outro jeito e que deixa todos apreensivos. Essa doença que enche os hospitais e nos afasta de quem amamos. No campo religioso, muitas também têm sido as promessas de cura. Especificamente falando do Covid, muitos prometeram neste último ano curas em nome de Deus, seja através de um óleo abençoado, ou até mesmo de um feijão. No Evangelho de hoje nos é dito que Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Jesus curou a sogra de Pedro e também muitas outras pessoas que se aglomeraram na frente da casa onde ele estava. A pergunta é: e hoje? Deus pode curar? O que podemos esperar da parte de Deus quando o assunto é a enfermidade? O tempo da Epifania quer revelar quem é Jesus. A luz que resplandece para o mundo é o próprio Cristo. A mesma autoridade que ele tinha sobre as doenças permanece ainda hoje? Sim. Como cristãos, confiamos que Deus sim pode curar. Podemos afirmar que ele pode curar. E isso ele faz de duas formas. Deus pode curar de forma direta, isto é, agir e acabar com qualquer enfermidade humana, agindo diretamente sobre ela, isso se for da vontade dele. Muitos de nós poderíamos com certeza aqui citar histórias de pessoas conhecidas que foram desenganadas pelos médicos e de uma forma surpreendente, de uma forma milagrosa, curaram-se de suas enfermidades. Cremos nisso. Cremos que Deus pode, de forma direta, operar milagres e curar doenças. Porém, como cristãos luteranos, não impomos a cura e não impomos isso diante de Deus. Sujeitamos a cura à vontade e ao tempo de Deus. Não exigimos que Deus opere uma cura conforme a nossa vontade e na hora que nós queremos, pois isso seria muita pretensão de nossa parte. Nós pedimos que Deus faça, conforme o terceiro pedido do Pai Nosso, que Deus faça com que a sua vontade prevaleça na terra, assim como ela prevalece no céu. Colocamos a nossa vontade, sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus. Nas enfermidades ou em qualquer situação da vida, nos colocamos sob a vontade de Deus, pois sabemos que Ele sempre trabalha para o nosso bem, aqui
Mas principalmente, e isso precisamos sempre lembrar, Deus trabalha para o nosso bem eterno. Nós também cremos que Deus possa curar de uma outra forma. E eu diria que Deus opera milagres também, curando de forma indireta. Isto é, através de meios, através de tratamentos, através de pessoas, através de muitas mãos. O que temos visto também agora através da ciência e das pesquisas. A própria vacina que aguardamos com tanta ansiedade é sim a ação de Deus através de pessoas, pois é Ele quem derrama inúmeros dons e capacita o ser humano. Muitos não reconhecem isso, mas nós cristãos, e falando especificamente dos cristãos luteranos, sabemos que Deus realiza muitas maravilhas através de suas criaturas. Porém, também como cristãos, precisamos aqui lembrar que esse mesmo Deus que pode curar direta ou indiretamente, este Deus também que é soberano sobre todas as coisas, esse Deus também pode decidir não querer curar. E isto não por castigo ou por indiferença da parte de Deus. Como já foi dito, Deus não age somente visando o nosso bem-estar aqui no mundo. Ele age visando o nosso bem eterno. Por isso Ele nos enviou o seu próprio Filho, celebrado no Natal. Deus se tornando carne e agora revelado neste tempo de Epifania. Deus que se fez homem, que veio para aquilo que vamos, daqui poucas semanas, lembrar no tempo da Quaresma, para enfrentar uma cruz, carregar os nossos pecados. O Filho de Deus que não tinha pecado, aceitou tomar sobre si a carga, os pecados de todos os seres humanos de todos os tempos, para fazer aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos, garantir o nosso destino eterno junto de Deus no céu. Precisamos constantemente lembrar do apóstolo Paulo, e esta congregação leva o nome de Paulo, Congregação Evangélica Luterana São Paulo. Lembrar que Paulo, o grande apóstolo Paulo, que espalhou a palavra de Deus entre os gentios para todos os povos fora das fronteiras de Israel, o grande apóstolo Paulo, que sofreu por causa de uma enfermidade e que pediu que Deus o curasse, o grande apóstolo Paulo não foi curado por Deus. Essa enfermidade chamada por Paulo lá em 2 Coríntios 12 de espinho na carne, algo que o machucava, diz Paulo que 3 vezes ele pediu que Deus o curasse, e a resposta de Deus, ele entendeu a resposta de Deus como não. Diz Paulo que ele entendeu da parte de Deus, nas palavras do próprio Deus, para ele: a minha graça, Paulo, é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando não vem a cura, quando não vem a solução para as nossas enfermidades, nós que somos humanos, podemos sim ser tentados pela nossa natureza ou pelo diabo a pensar como o povo de Deus pensou lá no Antigo Testamento, quando estava no cativeiro e quando tudo estava dando errado. O Senhor não se importa conosco, dizia o povo. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Nós também podemos muitas vezes sermos tentados a pensar assim. Porém, assim como Deus enviou o seu profeta para lembrar o povo de Deus de que ele estava perto, de que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem contado as estrelas, que tem
que deu nome para cada estrela. Este Deus se interessa sim por nós, se interessa pelo seu povo, está perto do seu povo e promete, conforme as palavras do profeta no Antigo Testamento, dar forças para que o seu povo consiga superar as dificuldades. Diz o profeta, assim como a águia voa alto, de modo que não pode ser derrubada por nenhum outro predador ou animal, assim Deus promete dar a força para superarmos todos os problemas, o que inclui também nossas enfermidades. Os que confiam no Senhor, diz o texto do Antigo Testamento, recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Sim, meus amados, temos a promessa de que Deus estará do nosso lado. Tenha Ele curado, direta, indiretamente ou não curado, Deus estará do nosso lado. E é importante lembrarmos, conforme o Evangelho de hoje também destaca, que Jesus não veio ao mundo para resolver nossos problemas de saúde. Ele pode sim resolver, mas não é o propósito maior de Deus para com a nossa vida. Ele promete sim, isso podem ter certeza, Ele promete sim nos dar a força para superarmos toda e qualquer situação. Conforme Jesus revela no final do Evangelho de hoje, depois de ter curado muitas pessoas, depois de ter se retirado para o deserto para orar, e todo o povo ainda e os próprios discípulos o procuravam, provavelmente porque muitos ainda precisavam ser curados. Então Jesus olha para os discípulos e diz: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para anunciar o Evangelho. Ele é o Evangelho, a boa nova de Deus em carne e osso. Ele é o próprio Deus que se fez um de nós para nos dar o presente do perdão e da vida eterna. Mesmo que aqui no mundo não recebamos tudo aquilo que desejamos ou pedimos, e até mesmo nem sejamos curados em alguma enfermidade, podemos crer por causa do anúncio do Evangelho, de que Deus se interessa por nós, de que Deus nos ama de forma incondicional. E a prova disto está em seu Filho Jesus e tudo o que fez por nós. Graças a Jesus temos o perdão e um dia estaremos com Deus no céu. E lá sim, eternamente, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais morte. Deus pode curar, de forma direta, de forma indireta, mas Ele também pode não curar. O que é importante lembrarmos, seja qual for a decisão de Deus para com a nossa vida ou com a vida daqueles que amamos, de que Ele nos ama, de que Ele está perto, de que Ele se importa conosco e Ele dará a força da superação para enfrentarmos toda e qualquer situação. Não nos faltará a força que vem do alto, a força de Deus. Que Ele nos guarde na fé, para que possamos estar eternamente com Ele, pois esta é a vontade de Deus. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe
Queremos neste momento nos dirigirmos a Deus em oração e queremos de forma especial colocar a todos aqueles que celebraram mais um ano de vida, um ano também relacionado ao casamento, aniversário de casamento, aniversário de batismo. A todos que comemoram datas especiais, nós queremos incluir nesse momento de oração. Também queremos colocar diante de Deus o nome de todos aqueles que estão enfermos. Dona Lourdes Silva do Espírito Santo, Gélcia Terezinha Garbonel da Silva, Ivone Til, Olga Bergman, Eda Nilva Kund, Maria Lúcia Maurer, Gracelina Rodrigues Barbosa, Rosi Wickbold, Gilberto Aidan, Cláudio Kupka, Edgar Rude Miller, Anatilde Laranjeira Moreira e tantos outros que estão ou hospitalizados em casa, lutando por sua saúde. Pedimos que Deus possa consolá-los nessa hora, lembrá-los através de sua palavra e através de muitas pessoas de que Ele está no comando e Ele está perto. Queremos também incluir as pesquisas que continuam, a distribuição das vacinas em nossa pátria e rogamos para que esta vacina chegue para as vacinas cheguem para toda a população. Assim como estamos, conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos, porque Tu és um Deus que está presente, um Deus que não está longe, um Deus que se faz presente, se fazendo um de nós, se tornando carne, se tornando um ser humano, na pessoa de Jesus Cristo, e através dele conquistando aquilo que nós não poderíamos conquistar por nós mesmos, o direito ao perdão e o direito à vida eterna contigo. Graças te damos, Senhor, por este Salvador, o nosso Senhor Jesus que veio ao mundo. Graças te damos porque o Evangelho de Jesus, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento e por Ele mesmo, quando veio entre nós, esse Evangelho se espalhou, chegou até nós no anúncio da Tua Palavra e continua ainda sendo anunciado. Pedimos que a Tua Palavra continue sendo anunciada entre nós, em lei e Evangelho, que a Tua vontade e o Teu amor possam ser proclamados para nós e para muitas pessoas ao nosso redor. Querido Deus, obrigado pelas bênçãos sobre todos aqueles que celebram datas especiais, aniversariantes, de nascimento, de batismo, de casamento, de formaturas. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre estas pessoas que olham para o céu com gratidão e pedimos que continues abençoando a cada uma delas. Guarda e protege também a cada um de nós e nossos familiares, especialmente contra o Covid. Guarda as nossas famílias e que possamos, cada um de nós, de forma consciente e responsável como cristãos, também fazermos a nossa parte na sociedade, usando máscaras, mantendo a distância, protegendo a todos aqueles que estão ao nosso redor. Querido Deus, que as vacinas que estão chegando possam ser distribuídas a toda a população. Afasta a corrupção, afasta a ladroagem, faça com que essas vacinas possam chegar de forma igualitária ao Teu povo nesta nação e também em todas as outras nações. Graças te damos pela medicina, pela ciência, pelas pesquisas, pelas equipes de saúde, enfermeiros, funcionários de hospitais, aqueles que trabalham na limpeza, aqueles que estão nas frentes de batalha. Proteja-os de forma especial também através da vacina. Querido Deus, guarda a nossa pátria, o nosso estado, as nossas cidades, aqueles que nos governam para que governem para o bem de todos. Proteja-nos nesta nova semana de vida, lembrando-nos principalmente de que Tu estarás ao nosso lado e não nos faltará a força necessária, a força da superação.
Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos mais um culto no lar da Congregação São Paulo, desejando que Deus abençoe esta nova semana de vida para cada um. Obrigado pela companhia, por estarem junto conosco e pedimos possam também compartilhar pelas redes sociais este culto. O compartilhamento também é uma forma de testemunho do Evangelho de Jesus. Deus abençoe a todos. Encerramos esse momento de culto cantando